Nessa última pregação, nesse último momento desse retiro, a pregação sobre a perseverança. A pregação, que disse: começar é de todos, mas perseverar é para os santos. E é isso que nós queremos. Nossa Senhora passa à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que Brasil católico é esse, pelo amor de Deus, né? Eu não aguento chorar mais. Aí o João Vitor vai e fica... Por isso que eu estou bebendo muita água. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus capítulo 10, versículo 22. Amém? Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estas são para nós palavras da salvação. Veja aí o Evangelho de Jesus. A perseverança tão importante para nós. Deixa eu só pegar minha colinha. Como o irmão falava, uma frase de São José Maria Escrivá que diz que começar é para muitos, mas perseverar é para os santos. Eis aí uma graça que nós devemos pedir sempre a Jesus. A graça da perseverança. Santo Afonso fala a perseverança final. Quantos caminharam, começaram talvez conosco e infelizmente não está mais no nosso meio? Quantas pessoas foram usadas por Deus no início da minha caminhada, que serviram como exemplo, onde recebi o chamado de pregar por meio dessas pessoas e lamentavelmente elas hoje não estão na igreja. E dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, eu faço 13 anos da escravidão de amor. E dia 12 de janeiro do ano que vem, 17 anos caminhando. E nesses 17 anos, há mais de 16 anos pregando. E esses dias eu falava para Jesus uma frase de Santo Agostinho, onde eu dizia assim: Senhor, é difícil de seguir, mas é impossível viver sem Ti. É difícil seguir Jesus? É, mas é impossível viver sem Ele. Então, lógico que não vai ser fácil caminhar, mas nós precisamos, e Deus nos concede essa graça de caminhar. Por isso vamos meditar nesse tema. Diz assim São Jerônimo: muitos começam bem, mas pouco são os que perseveram. Começar bem a caminhada é maravilhoso,
Mas Deus não espera somente que nós começamos a caminhar bem. Diz então o mesmo santo, que Deus não exige somente o começo de uma boa vida. Deus não vai exigir somente o começo de uma boa vida, mas como ele aqui fala, o fim é que quer também que nós terminamos bem a vida. Então Deus não só quer um começo bom, mas Deus quer que nós também terminamos a nossa carreira de uma maneira boa. E aí o santo lembra, porque a promessa não é para quem começa. No texto que nós lemos falava o quê? Quem perseverar até onde? Até o fim será o quê? Salvo. Quem começa a caminhar será salvo, é assim? Quem perseverar. A promessa é para quem começa, mas o prêmio, a recompensa é para quem chega no fim. E aí tantas outras coisas Santo Afonso vai falando, mas de modo especial ainda quero citar aqui, São Lourenço Justiniano chama a perseverança de porta do céu. Quem não se der com essa porta, não poderá entrar na glória, diz o santo. E olha que coisa forte agora de Santo Afonso, hein? Tu, meu irmão, que abandonastes o pecado, e espera com razão que tenha sido perdoado as tuas culpas, que agora goza da amizade de Deus, todavia, ainda não está salvos, nem estará, enquanto não perseverar até o fim. Então uma coisa que bom que nós renunciamos o mundo, que bom que nós deixamos as coisas do mundo, que bom que nós vemos lutando contra o pecado, isso é bom. Que bom que nós hoje gozamos da alegria de sermos amigos de Deus. Mas Santo Afonso nos lembra, mas lembra-te, tu ainda não estás salvo. Então qual é a passagem que o Hélio Maria mais tem medo? Vou revelar para vocês. É aquela que Jesus fala bem assim: apartai-vos de mim, ides para o fogo do inferno, eu não vos conheço. Essa passagem ela mexe muito comigo. Então a graça de perseverar é por causa daquilo que está em São Lucas, capítulo 21, versículo 19. São Lucas diz: é pela vossa constância que sereis salvos. Ou seja, pela perseverança, pela constância no caminho de Deus é que nós iremos ser salvos. Por isso eu dava aquele exemplo no primeiro momento, que alegria será daqui sei lá quantos anos, se assim Deus permitir, nós ainda estivermos aqui. Tem uma coisa que eu acho lindo, é quando os idosos já não tem mais nenhum fio de cabelo branco na cabeça. Meu sonho é um dia chegar a uma idade avançada, não ter mais nenhum fiozinho assim de cabelo preto, que eu acho bonito o cabelo branco. Imagina eu velhinho, diante de uma imagem de Nossa Senhora: eu renovo e ratifico, eu, Hélio Maria, inútil escravo de amor. Já pensou? Já pensou eu de cabelinhos brancos, tremendo, né? Não de unção, mas de mal de Parkinson, agradecendo a Jesus: obrigado, Senhor, porque ainda estou aqui. Então o Brasil católico hoje ele não termina, mas ele começa para nós. E nós devemos pedir a graça da perseverança. Por quê? Quais são os medos que eu tenho de voltar para o mundo? Isso não é impossível, tá?
Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Mas qual é a preocupação que eu tenho? Lembra de Lucas? O Evangelho de São Lucas fala que quando o espírito sai de uma casa, e quando ele quer retornar a essa casa, encontrando essa casa arrumada, ele volta com quantos outros espíritos? 7. Já leram esse texto? E o estado da pessoa se torna pior do que era antes. Imagina o Hélio Maria escondendo arma dentro de casa, andando dentro da boca de fumo, com assassino, traficante. Se eu voltar para o mundo, meu estado vai se tornar pior do que era antes. Quantas pessoas se afastaram e querem voltar para Deus e não conseguem, gente? Já viram isso? Porque antigamente eu lutei contra um espírito. Se eu volto atrás, eu vou ter que lutar contra quantos? Não que seja impossível também a pessoa voltar. Por isso também vai dizer lá em 2 Pedro, capítulo 2, ou é 3, não me lembro, versículo 20. São Pedro fala que aqueles que uma vez tiveram uma experiência com Deus, se voltarem atrás, São Pedro diz: antes não tivesse conhecido a lei santa, do que depois de conhecer voltar atrás. Aconteceu o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal. A carta aos Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 6, versículo de 4 em diante, que quando nós pecamos, quando nós voltamos para o mundo, nós crucificamos Jesus novamente e publicamente nós escarnecemos dele. Quando me vêm as tentações de querer desistir, vocês podem se assustar disso, mas a gente passa por isso às vezes. Vamos ser verdadeiros, apesar que já tem muitos anos que eu não penso em desistir. Mas no início da caminhada, quantas vezes não deu vontade de desistir das coisas? E foram essas passagens que me seguraram também. Não, lógico que quando eu pensava em desistir, não desisti de sair da igreja, mas de parar de pregar, porque é muita surra, né? É muita luta. Mas aí, lembrando dessas passagens, eu falei: não, tem que perseverar. Porque se não por mim mesmo, mas pela graça do Senhor, se eu chegar ao fim, eu terei o quê? A vida eterna. Lógico que hoje nós temos várias coisas que nos ajudam a perseverar até o fim. Os sacramentos da igreja, Jesus sacramentado, Nossa Senhora, nossa consagração. Pela consagração você está acorrentada em quem? Em Nossa Senhora, não é? Que alegria, hein, estar preso nela, para que ela não nos deixe ir pelos caminhos errados. Eu não quero demorar muito nessa pregação, mas eu queria dizer, gente, peça todos os dias para Deus a graça de perseverar. Eu preguei semana passada num evento chamado Convertei-vos, e eu fiquei na casa do Paulo. Toda vez que eu prego no Convertei-vos, eu fico na casa do Paulo. O Paulo iniciou o Convertei-vos vários anos atrás. Ano passado, quando eu fui pregar no Convertei-vos, ele tinha amputado uma perna. Nesse ano, foi amputada a outra perna dele, então ele perdeu as duas pernas. E o pessoal falou: você vai ficar na casa do Paulo, você está sabendo? Ele amputou já agora as duas pernas. Eu falei: meu Deus do céu, um homem que sempre serviu a Deus. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né, para consolar ele. Eu cheguei na casa dele, sabe como é que ele me recebeu? Ele me disse assim: Hélio Maria, todo ano que você vem aqui acontece uma coisa. Eu falei: o que, Paulo? Ele: você tem mais um filho e eu menos uma perna. Eu pensando em consolar o homem. Vamos almoçar, vamos. Estou lá almoçando, sorrindo o tempo todo, falando de Deus o tempo todo. Aí a filha dele, mas também, né? A filha dele falou assim:
Ô pai, eu peguei uma meia emprestada do senhor. Aí ele fez assim: poxa filha, eu iria usar, só não estou usando porque eu estou com frieira nos pés. Eu falei: o cara cortou os pés e está brincando. Aí ele falou: 3 horas tem a missa, você vai? Eu falei: vou. Aí ele falou: coisa boa, eu não preciso sair correndo, né, para arrumar uma vaga, tá lá a minha vaga de deficiente, olha. Aí ele falou: aí eu desço do carro assim, aí ele põe umas pernas tipo de ferro, né? Aí ele falou: eu desço do carro assim, eu faço uma cara de dor, rapidinho arruma lugar para me sentar, e rindo. Mas o que eu quero dizer é que aquele homem, com tudo aquilo que ele estava sofrendo, fazendo hemodiálise, não perdeu a alegria. E aí na hora da pregação, tadinho, eu fui falar umas coisas, ele quase morreu de chorar, né? E eu falava: Paulo, você foi um testemunho para mim de perseverança. E eu dizia: esse homem perdeu as pernas, mas ele não perdeu a fé. Talvez não, isso é verdade, aqui na vida nós vamos ter muitas perdas, mas eu espero que diante das nossas perdas, nós não percamos a fé, gente. Porque um homem e uma mulher sem fé está perdido. Mas um homem e uma mulher que tem fé, ele é capaz de passar por tudo. Eu sei que é difícil essa realidade que o João Vitor nos trouxe, que é uma grande verdade, que nós só temos hoje para amar. E eu lembro que uma vez, dando uma formação na comunidade, retiro interno, eu fiz uma pregação sobre a morte. E eu dizia para eles: eu olho para minha mãe, vejo minha mãe com cabelos brancos, o rosto já todo enrugado, e eu percebo que minha mãe está morrendo. Na verdade, todos nós estamos morrendo, né? A filosofia diz que o homem começa a morrer quando nasce. Nasceu, já está decretado que vamos morrer. Mas uma coisa que me faz perseverar no caminho do bem é exatamente saber que existe algo pós essa vida. Gente, vida missionária é uma loucura. Uma vez eu estava pregando numa igreja e chegou um corpo para ser velado no salão. E a pessoa falou: quem é que está pregando? É um missionário que veio lá de Brasília. Peça para ele vir pregar aqui no velório. Foi a primeira vez que eu preguei em velório. Depois já preguei em outras ocasiões. E eu lembro que um dia eu estava na missa, na Santa Missa, e eu vi o meu amigo saindo da missa correndo. Eu falei: aconteceu alguma coisa. Ia ter uma reunião da comunidade. Quando a gente saiu lá fora, falar: nossa, o pai de fulano morreu. Aí eu falei: não tem reunião, vamos para a casa deles, né? E esses lugares eu já vou preparado, porque, nossa, todo lugar que a gente chega, o pessoal já pede para a gente rezar, falar alguma coisa. Eu cheguei, o corpo do homem ainda estava lá. Foi um infarto fulminante. A viúva falou assim: ô Hélio, reza o texto para nós. Eu comecei a contemplar o texto. Aí eu falei assim: nesse primeiro mistério glorioso. Aí a viúva: não, quando se morre reza o doloroso. Aí eu falei: eu sei, tia, que se reza o doloroso, né? Lá a gente chama os mais velhos de tios. Mas se a senhora me permitir, eu queria rezar o glorioso, porque nós acreditamos no mistério da ressurreição. E falei para ela: quando a senhora for numa missa que está comemorando a vida de algum santo, não comemora o dia que o santo nasceu, comemora o dia que o santo morreu. Só 3 que se comemora, né? O nascimento: Jesus, logicamente é Deus, a Virgem Maria e São João Batista, porque foi santificado ainda no ventre. Enfim, mas os outros é a morte. Então pensa nisso que nós estamos falando. Por que eu preciso perseverar ele até o fim? Porque a promessa para aqueles que perseveram até o fim, nós seremos o quê? Salvos. E todo mundo aqui quer ser salvo, ou não?
Então, para ser salvo é necessário perseverar. E quando nós temos a eternidade na mente, aliás, Santo Antônio Maria Claret dizia assim que 3 coisas são necessárias para ser salvo: ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Então, quando eu paro para pensar, como João Vitor lia aqui de maneira tão bonita, né? Se hoje fosse o meu último dia, se hoje fosse o último dia que abraçaria minha mãe, meus filhos, se hoje fosse o meu último retiro, minha última missa, meu último rosário, como é que seria? Não é? Então as dificuldades vão vir. Há uns 4 anos atrás nós começamos a passar por uma luta muito grande lá na comunidade. E eu tive uma experiência muito bonita. Uma moça da comunidade que carinhosamente ela me chama de pai. Não que eu peço, nunca pedi isso, mas ela quis chamar. E eu estava chorando e ela também. E ela dizia assim para mim, né? Porque quem mais apanha é quem está na frente. E ela dizia assim: pai, o que eu posso fazer pelo Senhor? Aí foi uma, sabe assim, uma mistura de sentimentos. Eu mesmo chorando, eu dei um sorriso para ela e disse assim: filha, só reza, porque o Pai sabe por quem está morrendo. João Vitor falou muito sobre isso, eu queria pegar, né? Um pouco do que ele falou sobre essa questão mesmo da morte. Vamos morrer um dia ou não? A não ser que Jesus volta aí, né? E a gente está aqui. Mas até lá, iremos morrer um dia. Mas já que nós vamos morrer um dia, nós devemos tomar uma atitude hoje. Que sabe qual que é? Tomar uma decisão de não morrer pelo que passa, mas de morrer pelo que é eterno. Lembra do que Celito dizia ontem? Ninguém lembra dos hereges, ninguém lembra dos mundanos, não é? Mas nós não lembramos dos santos? Porque quem morre pelo que é eterno não passa, gente. Tem muito jovem lá fora morrendo pelo que passa. Nas drogas, prostituição, criminalidade. Mas espero que hoje aqui nesse Brasil católico tenha jovens que queiram morrer pelo que é eterno. E os santos que tiveram isso em mente perseveraram até o fim. No período de perseguição da igreja, pegaram um jovem, impuseram a arma nele e falaram: para onde você está indo? O jovem disse: para a igreja. E os soldados falaram: não tem mais igreja, matamos o seu bispo. Você acha que aquele jovem parou de caminhar? Continuou. Para onde você está indo? Para a igreja, não tem mais igreja, matamos o seu pároco. E ele caminhando: para onde você está indo? Para a igreja, não tem mais igreja. Chegamos lá, matamos todo mundo que estava na paróquia. E aquele jovem caminhando, o soldado já furioso, falou: ei rapaz, você não está ouvindo? Para onde você está indo? Ele disse: para a igreja, não existe mais igreja. Aquele jovem bateu no peito e disse: eu sou a igreja de Cristo. Pegaram outro jovem, botaram uma espada no pescoço dele e falaram: nega Jesus, ou nós iremos arrancar a sua cabeça. Aquele jovem perseverou até o fim e disse: que alegria é perder nesta vida a cabeça para vê-la coroada na outra vida. É jovem assim que a igreja precisa, né? Então perseverem, gente, mas perseverem até o fim. Vai ser fácil? Não. Mas vale a pena, né? Eu dizia uma vez na comunidade assim, né? Esse dia foi até interessante, a comunidade nesse dia, a gente até se emocionou muito.
E eu falava para eles a importância da gente perseverar, de continuar pregando, mesmo que a gente acha que ninguém está dando ouvido, mesmo que às vezes Deus não permite a gente ver os frutos, mas de continuar, porque aí eu dizia para eles que talvez nós sejamos a geração que semeia entre lágrimas, para que a outra recolha com alegria. Talvez nós vamos viver a experiência de Moisés, que conduzia um povo de cabeça dura, e viu ele contemplou a terra prometida, ele viu, mas não coube a Moisés introduzir o povo lá. Quem fez isso foi outro, Josué. Mas mesmo assim esses homens perseveraram. Amém? Pelo cansaço, vamos ficar em pé. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele e para ela: meu irmão, persevere, porque começar é para muitos e perseverar é para os santos. Diga assim para ele e para ela: a promessa é para quem começa, mas o prêmio é para quem chega até o fim. Sacode ele e ela aí e fala assim: por isso, toma juízo. Sim. E persevera, porque eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir para o céu sozinho. Eu fiz isso, não sei se eu fiz ano passado aqui, mas nós vamos fazer de novo. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele e para ela: nós estamos no campo de batalha. Nós somos a igreja militante. E qualquer hora, o soldado morre no campo de batalha. Mas fala para ele e para ela: mas não morra como um covarde. Morra como um homem ou uma mulher de Deus. Seja firme. Sabe por quê? Porque o céu é logo ali. Olha aqui, deixa eu só, antes dos meninos cantar essa canção, eu gosto de contar essa história. Um dia uma pessoa me mandou uma mensagem assim: irmão, você me tira uma dúvida? Eu falei: tiro. Aí tá lá, gravando o áudio. Aí mandou o áudio, eu apertei, aí a voz dizia assim: não, eu queria saber se lá no céu vai ter carro pra gente ir de um lugar pro outro. Eu falei: meu Deus do céu, tanta coisa, né? A gente sonhar com... vai estar preocupado se no céu vai ter carro. Aí eu brinquei com ele assim, falei: olha, irmão, se vai ter carro eu não sei. Anjo boy vai, você segura na asa do anjo e o anjo boy te leva onde você quiser. Eu lá sei como é que é o céu. Mas o céu na cabeça do Hélio Maria, quem é a porta do céu? Gente, imagina você chegando no céu. Sofreu, apanhou mais do que sovaco de aleijado, chorou, viveu o martírio da ridicularização, perdeu amigos, né, entre aspas, foi perseguido, foi caluniado. Eu lendo um livro sobre a vida de São Luís foi extremamente perseguido, né? E São Luís escrevendo para a irmã dele, que era uma religiosa, e ela perguntando para o irmão como é que ele estava, porque ela sabia que São Luís apanhava tanto, era tão perseguido. São Luís falou assim para ela: eu me sinto como uma bola. Uma hora eu sou chutado para um lado, uma hora eu sou chutado para o outro, porque ele não parava, né? Toda hora era transferido de um lado para o outro. Imagina o que nós sofremos, ainda mais hoje. Porque Santo Agostinho dizia assim: eu tenho dó dos cristãos dos últimos tempos, porque nós lutamos contra o demônio preso, e eles lutarão contra o demônio solto. Você tem dúvida que luta hoje contra o diabo solto aí no mundo? Eu não tenho dúvida.
Então não é fácil, mas ao mesmo tempo cabe aqui a frase de Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia: eu queria estar viva na época do anticristo, só para mim poder ser fiel a Deus. Que alegria estarmos vivendo na época certa, que somos chamados a morrer por aquele que morreu por nós, de permanecer fiel no meio do caos, no meio da apostasia, guardar a fé, chorar com a igreja, sangrar com a igreja, mas perseverar até o fim com ela. Então imagina, depois de tanta surra, e ainda vai vir mais, né? Mas imagina Nossa Senhora te esperando na porta do céu. Tem um santo chamado Santo Eusébio, que ele fala que se a alma não fosse imortal, a alma morreria quando escuta assim de Deus: apartai-vos de mim e de para o inferno. Se a alma não fosse imortal, morreria ao ouvir esta sentença. Eu vou trazer isso para a realidade de Nossa Senhora. Se eu tiver a graça de ser salvo, e eu me deparar com a porta do céu, se minha alma não fosse imortal, morreria em vê-la. Morreria em vê-la a rainha do nosso coração. Morreria em vê-la a nossa amada princesa. E eu fico pensando no abraço que ela vai nos dar. Imagina a mãe abraçar e falar assim: eu sabia, filho, que você ia dar conta. Porque muitas vezes nós estamos vivendo algo que eu vi em um filme, né? Tudo que eu vejo eu medito. Eu não era casado ainda nessa época, fiz uma missão, era lá em Brasília mesmo, cheguei de noite, fui colocar a janta, minha mãe falou: meu filho, senta aqui comigo. Eu sentei com ela, fui conversando e comecei a assistir o filme que minha mãe estava assistindo. Era um filme baseado em fatos reais. Não vou falar o significado que eu aprendi com o irmão Trovão, senão vai quebrar o clima. No final vocês me lembram? Para me falar o que eu aprendi do irmão Trovão, o que é baseado em fatos reais, tá bom? E o filme era de um moreno que tocava piano e ficou cego quando era criança. E o cego, geralmente, o que eles perdem em um sentido, eles acabam aguçando em outro, não é? Pelo ouvir. Já viu o cego andando na rua? Eu fico falando: meu Deus do céu, eu tenho 2 olhos e às vezes caio. E ele vai ali, ó. Teve um que entrou dentro do ônibus, eu falei: essa eu quero ver. Sozinho. E ele desceu numa parada, e ali já tinha uma pessoa. Eu falei: como é que ele sabia que era a parada? Que ele tinha que descer? É uma coisa meio louca. Então, e a mãe queria ensinar o filho a caminhar pelo ouvir. E ele então, um dia, brincando dentro de casa, ele veio correndo, bateu o pé assim na quina do sofá, caiu e começou a chorar e gritar: mãe, ai mãe, mãe. A mãe estava do lado, gente. Ela chorando, porque o que uma mãe quer fazer nessa hora? Pegar o filho no colo, não é? E ela não fez isso, por quê? Porque ela odeia o filho? Queria ensinar o filho a caminhar com as próprias pernas. O menino lembra do que a mãe ensinou. Ele faz um silêncio tão profundo que aí entrou um inseto assim voando. Ele ouviu o bater da asa daquele inseto, e ele foi andando até aquele inseto e pegou na mão. Quando a mãe viu que ela conseguiu o que ela queria, ela começou a chorar e a soluçar, e ele ouviu o soluço da mãe, e ele foi indo até ela, e ela abraçou o filho chorando e disse: eu sabia que você conseguiria. Eu imagino que nossa mãe vai te abraçar no céu e vai falar: eu sabia, meu filho, eu sabia, minha filha, que você conseguiria. Vai ter momento aqui que você vai gritar pela mãe do céu. Você não vai sentir ela. Talvez ela vai estar do nosso lado chorando, querendo nos socorrer. E talvez naquele momento ela não vai nos socorrer, pelo menos a gente vamos sentir isto. Mas saiba que a mãe está ali. Quando eu estudei teologia, me contaram uma história que quando o índio
o processo de amadurecimento, ele deixa de ser criança para se tornar homem. Venda-se os olhos daquele índio, leva ele para um certo local da floresta e ele tem que passar a noite inteira com os olhos vendados. Imagina estar no meio do mato, ouvindo barulhos à noite, com os olhos vendados. Só pode tirar a venda quando se amanhece o dia. E quando aquele menino que se tornou homem tirou a venda, e quando ele abriu os olhos, sabe quem estava a noite inteira ao lado dele, cuidando dele, só que ele não sabia? O pai dele. Vai ter momento que a dor vai ser tão grande, que nós parece vamos estar vendados, a gente não sente Deus, a gente não vê Deus. Mas quando Deus tirar as nossas vendas, nós vamos perceber que o pai e a mãe sempre esteve ao nosso lado. Então imagine ela te abraçando. Aí eu fico imaginando Nossa Senhora me mostrando o céu, tá, gente? Eu não sei como é o céu, até porque os santos falam que o céu não é um lugar, mas o céu é um estado, é estar em Deus. Aí imagina Nossa Senhora te mostrando o céu. O céu deve ser a coisa mais linda. Se a terra é bonita, imagina o céu. Imagina o paraíso. Aí já pensou, Nossa Senhora vai te mostrando o céu, né? Não sei se no céu tem pé de árvore, mas tudo bem. Debaixo do pé de árvore você vê um frade, barba branca, cabelinho branco, hábito marrom, uma luvinha na mão. Estou falando de quem? Tem alguém que ama São Padre Pio aqui? Santo Visu, é? Se eu for para o céu, gente, que eu sou criança, eu falo assim, ai mãe, ali é Padre Pio, deixa eu ir lá ver ele. Aí já pensou, na frente você encontra Santa Teresinha, Santa Clara, São Felipe Neri, São Luís. Aí eu costumo brincar, mas é uma verdade, ter devoção aos santos aqui agora é ter intimidade com os nossos vizinhos do céu. E a pessoa, você morar no lado de São João Maria Vianney, do glorioso São José, chegar lá e falar, Miguel, como é que foi que você cortou a cabeça do cão? Fala para mim, né? Santo Antão, como é que foi lutar contra o demônio? Imagina você, né? O céu é isso. Então, para perseverar, é necessário sonhar com o paraíso. Sonhe com o céu. Sabe quando você começa a sonhar com o céu, que às vezes vai vir a lágrima? Saudade de casa. Saudade de voltar de onde nós viemos. Então eu começo a ver que toda a minha vida, como disse São Paulo, eu tenho agora como esterco. Nós começamos então a entender que nada mais nesta vida nos prende. Eu achei tão bonito um padre extremamente eucarístico, ele dizia, meu filho, uma única coisa, se eu for para o céu, eu vou ter saudades da terra. Eu falei, o que, Frei? Ele disse, porque lá não irei celebrar a Santa Missa. Profundo isso, né? Quando nós sonhamos com o céu, nós começamos a entender que nós estamos daqui de passagem. Então, além de pedir a perseverança, sabe o que nós vamos pedir hoje para o Senhor? O convívio dos eleitos. Fecha teus olhos. Nós vamos rezar com esse canto que é tão bonito, esse canto que muitas vezes me fez chorar. Você que sabe cantar, cante conosco. Esse canto expressa a verdade da nossa alma no final desse Brasil católico. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Nada me seduz
meu amor por ti, Jesus. Meu amor por ti, Jesus, É o que tenho de valor. é o que tenho de valor. Nada me atrai. Nada me atrai. Nada. Nada. Diga pro Senhor, tarde te amei. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Diga pra ele, por nada eu te trocaria. Por nada eu te trocaria. É isso! Por nada eu te deixaria. Dê um brado. Nada, Nada. Nada. Concedei-me, solta a voz. conceder-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me, conceder-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. E como São João da Cruz declare, não quero as honras, canta. Não quero as honras, Como São Francisco de Assis, não quero riqueza. Quero me esconder. quero me esconder. Como São Felipe Neri declare, eu prefiro para. não quero as honras. Eu não quero as honras. não quero riquezas, Nem quero riquezas. Quero me esconder. É o nosso lugar. Eu prefiro paraíso. Concedei-me. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Abre os seus olhos comigo rapidinho. Falava pro Ian no quarto agora, né? De que esse foi um dos retiros mais difíceis, né, Álvaro? Né, pra gente, assim. E até um dia a gente tava lá no quarto, lá, e a gente falou, gente, não vai dar certo, né? Melhor a gente desistir, né? O Álvaro foi embora meio triste, e eu fiquei em casa triste. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem lá no grupo, gente, vamos pra cima, né? Vamos conseguir e tudo mais, né? Não tinha gente. E a gente falou, a gente não tá se preocupando com o dinheiro, a gente quer as almas. Isso que era a nossa meta, né, Álvaro? Não estava preocupado com o dinheiro desse retiro. Eram as almas que estariam aqui, né? Por isso que a gente, né? O pessoal do Magnífica, o pessoal aí do Guadalupe, o pessoal, todos que estão aqui da Missão Jovem, nós precisamos sair desse retiro e verdadeiramente entender o Brasil católico. Entender, sabe? Entender o que é desejar esse convívio dos eleitos. De que não é algo assim que passa, sabe? Nós precisamos sair daqui hoje e ir para águas mais profundas mesmo, sabe? Levar a nossa paróquia, levar a sua paróquia, levar o seu movimento, levar a sua comunidade para frente, para Cristo, para amar mais a igreja, para amar mais Nossa Senhora, para amar mais a Santa Missa. É isso que o Brasil católico quer. É isso. E a gente, né, com o exemplo desses homens de Deus aqui, cara, a gente fica tão feliz assim, sabe? Eu falava pro Hélio, pro Álvaro ali no quarto, pro Ian, quer dizer, agora, na pregação do João, fui ali falar com o Ian. Eu falei, caramba, né, cara? A gente assistia essas pessoas pelo YouTube, né? A gente já tinha um carinho muito grande. Hoje essas pessoas estão aqui do nosso lado, são pessoas como nós. Não, né? Nada, o Hélio faz brincadeiras como a gente, né? O padre deitou lá no quarto com a gente, lá começou a roncar, né? Ficou sem camisa. Falei, que isso, padre? Tô acostumado com isso não.
o João brincando lá também. E nós precisamos ser assim, né, Nélio? Aí está a nossa verdadeira alegria, de um cristão verdadeiro, né, de um católico verdadeiro. Então, para a gente cantar mais uma vez, queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu sei que nós já cantamos, né, mas já rezamos também, mas eu queria que você desejasse mesmo o céu. Sabe, gente, quantas pessoas que eu já vi se decidir por Jesus, né? Eu tenho pouco tempo de caminhada, tenho 4 anos e meio, né? Mas quantas pessoas que eu já vi decidir, mas passar um mês, passar 2, passar um ano, não está mais na igreja. Pessoas que amavam também isso daqui que a gente está amando hoje, a Santa Missa, o magistério, a tradição e tudo mais, mas pessoas que estavam vazias e pessoas que abandonaram. Nós precisamos perseverar. Sabe, gente, o Hélio falou uma coisa que é muito bonita e eu também nunca tive isso. Eu nunca tive vontade de desistir. Nós não podemos ter vontade de desistir, não. A nossa meta é o céu, a nossa meta é o convívio dos eleitos. É com os santos, é junto de Santa Teresinha, é junto de São Padre Pio, é junto destes tantos que intercedem por nós. Então nesse retiro, neste final de retiro, eu peço a Deus a coragem de todos os jovens que aqui estão, né? Porque falava, até o padre me ligou, falou, padre, o padre perguntando, como é que está o retiro aí, filho? Falei, padre, tem um pessoal mais velho que vai, estava até com vergonha de falar que era só a juventude. Estava com vergonha de falar para o padre, mas eu entendi uma coisa nesse Brasil católico: aqui está o futuro do Brasil, aqui está o futuro de Jacareí, aqueles que podem realmente fazer a diferença. Amém? Amém. Levanta os seus braços lá no alto. Fala, Jesus, eu quero isso. Eu desejo o céu. Não quero somente passar nesse final de semana, gravar tudo aquilo que eu aprendi aqui do Hélio, dos meninos, mas eu quero transformar isso na minha vida, colocar isso em prática no meu dia a dia, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha casa. Eu desejo É isso que nós queremos, Senhor, ter uma vida de apóstolo, uma vida como apostólico nesse Brasil, como os apóstolos dos últimos dias de verdade. E nós queremos nos consumir mesmo. Não tenha medo de desejar isso, de se consumir pela igreja, de se consumir por Deus. Não importa quantas pessoas vão falar de você, o que vão falar de você, mas deseja se consumir pela igreja, deseja se consumir por Cristo. É católico. E a coroa será o convívio dos eleitos. Com seus braços lá no alto. Lá no alto. Vamos cantar do início essa canção. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada me seduz, nada. Teu amor. O meu amor por ti, Jesus. Meu amor por ti, Jesus. É o que tenho de valor. É o que eu nada me tenho atrai. de valor. Nada me atrai. Nada. E como Santo Agostinho diz, tarde te amei. Tarde te amei, mas encontrei amor. O meu maior bem, o meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria. Por nada eu te deixaria. Nada, 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 nada. Gasta tudo, concedei. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me.
Eu sonho com o céu a todo tempo. As vozes, concedei. Concedei.